Você já parou para pensar que talvez a doença ela não seja a sua maior inimiga? E se eu te disser que, na verdade, a doença ela pode ser a sua melhor amiga? Galera, isso é um papo que parece estranho, mas é exatamente o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é João Raposo, sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e nesse vídeo você vai entender o que está por trás da doença com a ótica da psicossomática, que eu venho estudando bastante, e da consciência sistêmica, da visão da constelação familiar sistêmica. Qual que é a função da doença? A primeira grande verdade é: a função da doença é te proteger da morte e da loucura. Olha que coisa, né? Isso significa que quando a vida que você leva começa a te conduzir para um caminho perigoso, fora da natureza, onde você está se afastando da sua essência, o corpo começa a criar um sinal de alerta, e esse sinal é uma doença. Quando a mente se desconecta da realidade, entra numa ilusão, entra o que entra em ação? O corpo, ele começa a ser guiado pela nossa criança interior e manifesta sintomas para te trazer de volta ao presente e para te reconectar com a vida. Porque a doença, ela tem uma linguagem própria, a doença tem uma linguagem simbólica. Ela não fala o que a gente quer ouvir, ela fala o que a gente precisa ouvir. Só os saudáveis somatizam, ou seja, só se tem uma mínima conexão com o corpo, ainda consegue criar doenças. As pessoas que vivem completamente desconectadas, como alguns quadros aí psicóticos graves, né? Muitas vezes nem somatizam. Você vai no hospital psiquiátrico aí, e o corpo não consegue mais chamar a atenção para si. Então, quando você adoece, isso é um sinal que ainda há uma ponte entre a sua mente, o seu corpo e a sua alma. E é por meio dessa ponte que a gente pode trabalhar com a cura. E o nosso inconsciente, ele tem esse papel, né? Você já se prometeu algo que você não conseguiu cumprir? Você já tomou decisões que depois não soube explicar? Isso acontece porque, mesmo que a sua mente consciente tenha clareza, quem está no comando muitas vezes é o nosso inconsciente. E é no inconsciente que estão os significados, os valores, as barreiras, os desvios, os símbolos que moldam as suas escolhas. Por exemplo, você pode criar algumas barreiras para não acessar dores antigas. Você pode também desviar um medo real e criar um novo medo, como uma fobia. Você pode se aproximar de situações que te machucam e se afastar de pessoas que também te fariam bem. E tudo isso sem você perceber. A verdade é que a gente adoece pelo símbolo, a gente adoece pelo significado que a gente dá às coisas. O corpo responde ao que a mente inconsciente vai determinar para ele. E nós temos essa relação com a vida, né? E o que isso tem a ver com a alimentação, com a respiração? Bom, tudo. Eu posso falar para vocês que tem tudo a ver. Que a forma como você se alimenta, como você respira, revela a forma como você se relaciona com a vida. Quando você absorve energia e não utiliza, o corpo armazena. Quando você não elimina o que não serve, o corpo ele acaba se sobrecarregando. E essa dinâmica vai levando a doenças relacionadas à retenção, ao excesso, à dificuldade de deixar ir. E nós temos, né, a gente estuda bastante as grandes necessidades da alma, né? Porque além das necessidades do corpo, a gente tem também essas necessidades da alma. Fiz até um vídeo hoje cedo falando sobre essas necessidades de existir, de pertencer, de amar, de ser amado, de ter um contato saudável, de sentir-se seguro, protegido, de ser uma pessoa respeitada como um indivíduo. A gente precisa relacionar-se sem perder a nossa individualidade e também receber algumas orientações para a nossa vida, né? Isso é fundamental
para que as nossas necessidades da alma sejam vistas. E quando não são vistas, as doenças começam a aparecer. A doença ela vem com uma oportunidade de aprendizado, mas eu falo que não precisa ser pelo caminho da dor, né? Nós temos as relações com o meio, a relação com os nossos pais, né? Tudo começa aí com a relação com a mãe no útero, e o embrião já recebe estímulos que podem marcar o seu desenvolvimento. E após o nascimento, a mãe também representa o amor perto, né? O contato físico, o contato emocional. Depois, mais para frente, vem a função paterna, a figura do pai, que representa o amor para fora, né? Ele é quem autoriza a criança a se abrir para o mundo, né? Quando o pai é aceito na relação, a criança aprende que pode amar as pessoas diferentes da mãe. Isso abre espaço para amizades, relacionamentos, autonomia. E quando essa entrada não acontece de forma saudável, o adulto pode ficar preso ao desejo de agradar a mãe o tempo todo, sem conseguir seguir para a vida. A exclusão do masculino, né? E tornar-se um adulto saudável, né? O terceiro modelo de relação é entre nós, a nossa criança interior, e o nosso adulto. O adulto saudável é aquele que cuida da sua criança, que protege a sua criança, sem precisar voltar para os pais sempre que a vida apresenta um desafio. Um adulto saudável sabe reconhecer o que é bom nos seus pais, internaliza tudo isso, mas também sabe deixar com eles o que é doentio. E ele segue livre, construindo o seu próprio caminho, reconhecendo os seus traumas, cuidando da sua criança, buscando sempre a evolução. Porque a doença é um convite à reconexão, é um chamado da sua criança interior para que você volte a olhar o que realmente importa. E o papel do médico é fazer o doente reconhecer isso. Se você quer aprofundar esse tema, aprender a escutar o que seu corpo tem a dizer, eu te convido a se inscrever no meu canal. Deixe o seu like aqui para dar uma força aqui para o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. E se você quiser saber mais sobre a psicossomática, sobre essa visão sistêmica, como ela pode transformar a sua vida, me chama aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram, @drjoaoraposo. Será um prazer caminhar com você nesse processo todo de autoconhecimento. Grande abraço e até o próximo vídeo.